Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Jovem Pan News. Os procuradores do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte receberam 1,3 milhão de reais somente em verbas indenizatórias no mês de dezembro de 2021. Os valores variam entre 1,8 mil e 286 mil reais, Virgínia. Pois é, Laura, e que presente de final de ano, né? Os pagamentos não são considerados ilegais e são justificados pela Procuradoria da República como uma quitação de dívidas da União para com os membros do Ministério Público, tais como licença-prêmio, abonos, indenizações de férias não usufruídas. Situação semelhante ocorreu também no Ministério Público Estadual, onde as verbas indenizatórias para promotores e procuradores do parquet somaram 6,3 milhões de reais, visto que o número de membros do órgão estadual é maior. Ney Lopes de Souza, a gente já lhe dá bom dia com essa notícia, essa soma, né? Porque esses valores já circulavam, mas a gente traz aí o somatório do que foi esse final de ano para o bolso de procuradores e promotores, tanto federais quanto estaduais. Ney, bom dia para você, como é que você está? Bom dia, Ney. Bom dia, Virgínia, bom dia, Laure, bom dia os ouvintes, os internautas. Essa notícia me faz trazer a debate uma outra observação. Sempre que se fala no serviço público brasileiro, há uma tendência de demonizar o serviço público, quer seja do judiciário ou de qualquer outra atividade. Que há excessos, há. Que pode haver ilegalidade, pode. Porém, o serviço público brasileiro está sendo levado a uma desmobilização da máquina pública de tamanha envergadura que gera contradições como essa. Você veja, no plano federal, há mais de 10 anos, o governo protela e não dá aumento. A empresa é obrigada a dar aumento. Os estados dão, os municípios dão, a União não dá. Então, isso faz com que existam as reivindicações baseadas em lei. Você pode até discutir se elas são legítimas ou não, mas todas elas baseadas em lei. As cifras que vocês falaram há pouco dos procuradores, elas são altas. Porém, é preciso ver o fundamento legal e é preciso ver também a perspectiva do governo federal e entender, sobretudo o governo federal, que precisa remunerar bem o serviço público. Se há distorções, elimine as distorções. Por exemplo, não há um teto de 40 mil em número redondo, ninguém ganhe mais do que o teto. Só isso. Tudo que for além do teto não é permitido. Isso já é assim. Sim. Nós temos um teto, sim. O problema é que alguns segmentos, e aí a gente está trazendo a informação de hoje pela manhã desse nicho aí que inclui procuradores federais e estaduais, é que tudo isso está extra-teto. Eles não estão recebendo isso dentro do teto dos seus vencimentos. E é esse gatilho, não vou nem chamar de gatilho, é esse escape aí que chama a atenção porque beneficia com altos salários somente uma parcelazinha. Do teto não é permitido. Agora você veja, o retorno auditivo para mim, eu não estou ouvindo. Voltou? Está me ouvindo agora? Ok. Voltou. Então vamos lá. Ok. Bem, primeiro o teto, ele existe, mas não foi regulamentado ainda. Todo dia a imprensa cobra uma regulamentação, mas não foi. Mas existe, com base constitucional. Agora, essas distorções começaram com o aumento dos militares. O governo Bolsonaro deu um aumento, eu nem discuto se era oportuno, porque os militares também há muitos anos não tinham reajuste, mas foi um aumento substancial, muito substancial, além de reposição de direitos. Não houve tanto protesto, o próprio governo justificou. Então, a minha tese nisso, e aí você pode dizer, você está falando em causa própria, porque eu sou servidor público. Pode até ser, eu me penitencio. Mas eu acho que isso se resolveria com o respeito ao teto. Se não vem sendo respeitado, que se tomem medidas para respeitar.
Aí você eliminaria essas distorções. Já que aqui um assunto sempre puxa o outro, vamos falar sobre essa possibilidade aí de reajuste de salários de vencimentos do pessoal da área da segurança pública do país, aí inclui policiais federais e forças de segurança, e a necessidade e o pedido dos demais servidores públicos que também querem ser incluídos nesse pacote de bonança aí do presidente, que ficou restrito aí apenas às forças de segurança. Como é que você vê o impacto dessa diferenciação para o projeto de reeleição de Bolsonaro? O mais justo que seja, e salário sempre há justiça quando ele é reivindicado, sobretudo para os que ganham menos, Bolsonaro pisou na bola em prometer esse reajuste só para um setor do funcionalismo. Hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal já dizem, sem pedir reserva, que se o assunto for judicializado, o governo vai ter que dar um aumento linear para todos os servidores públicos. Não é que a segurança não mereça, mas os outros também merecem. É claro, eu volto a repetir, dentro dos limites do teto. Ney, mas isso não seria um impacto muito grande para o teto de gastos do Brasil, justamente no ano que a gente já está praticamente quase nada, né? Porque as eleições já começam na metade do ano, então o ano legislativo vai ser muito curto. E o próximo governo vai pegar um rombo aí nessa questão desse aumento dos salários de todos os servidores, se acontecer no Brasil? Olha, o rombo não viria apenas disso. Claro que contribui. O grande rombo das finanças públicas brasileiras vem da incapacidade do governo de promover, por exemplo, uma reforma tributária que tribute a renda e não o consumo. Daí daria uma valorização e um superávit fiscal muito grande. Viria do aumento da receita com imposto sobre fortunas, sobre herança, que os Estados Unidos têm, a Suíça, a Europa tem, aqui não tem. Sobre o imposto de lucros e dividendos, todos os países desenvolvidos do mundo têm, aqui não tem. Então, essa história de rombo decorre dessas pressões que o capitalismo atrasado do Brasil, e eu faço justiça, não são todos que pensam assim, eles demonizam qualquer coisa que mexa com a estrutura tributária para manter esse escândalo de 300 bilhões anuais de incentivos fiscais. O Brasil dá 300 bilhões, 3 vezes a reforma da Previdência, de incentivos fiscais que não são fiscalizados. Eu sou contra incentivo? Não. O capitalismo, a economia de mercado precisa de incentivo, mas não pode ser uma liberação de imposto como é feita no Brasil, sem que quem receba preste contas. Tem que dizer quantos empregos criou ou por que não criou. Aqui nada disso é feito. Agora, quando se fala em remunerar ou o trabalhador ou o servidor público, sempre vem a história do déficit orçamentário. Mas é preciso enfrentar a questão e a gente só pode esperar isso do próximo governo. Ney Lopes de Souza, antes da gente passar para a pauta local, que tem muito assunto sobre eleições 2022, o ano realmente começou para valer aí nas conversas, nas negociações. Um registro aqui hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltando aí do Suriname, depois que recebeu a notícia da morte da mãe dele, né? Dona Olindinda Bolsonaro, 94 anos, que faleceu no interior de São Paulo, na cidade de Registro, na madrugada de hoje. Todos nós lamentamos, formulamos o nosso profundo pesar pela morte da mãe do presidente da República, que Deus a receba, como também eu aproveito para registrar a morte de Elza Soares, uma artista que entrou na história da canção global, não é nem da música brasileira, mas da música global, mundial. Elza Soares, ela respondeu a Ari Barroso, quando ela foi para um programa de calouros, com 18, 19 anos de idade, tentar ser cantora. Ari Barroso, de forma jocosa, olhou para ela e disse: menina, de onde é que você vem? Ela disse: eu venho do país da fome. E realmente era. Desde 12 anos de idade, sofria fome, passou a vida com muitas dificuldades. Ela é o símbolo
da tenacidade da mulher brasileira. Não é da mulher só negra, é da mulher brasileira, que tem capacidade de lutar, de vencer os obstáculos e deixou uma herança cultural muito grande para o nosso país. Portanto, são dois registros de pesar: a morte da genitora do senhor presidente da República e também o falecimento de Elza Soares. Belos registros, Ney Lopes. Ney, vamos falar sobre sucessão. Semana está terminando depois de vamos dizer assim, de uma overdose de informação, né? Para um lado, para o outro, conversas, negociações, mas a oposição ainda em busca de um nome para enfrentar a candidata à reeleição, Fátima Bezerra. E nos seus preâmbulos, nas nossas produções aqui de pauta, você traz aí a informação de que pode surgir um novo nome aí, que é o do ex-senador Fernando Bezerra. Ney, conte essa novidade para a gente. Olha, eu não estou dando informação segura, eu não tenho confirmação disso, eu não quero estar também fazendo especulação. Eu apenas admito essa hipótese. Até porque, ultimamente, o ex-senador deu entrevista, manifestou seu ponto de vista, e eu, a partir daí, fiz essa ilação de um ponto de vista pessoal. Mas eu não tenho informação de que isso vai ocorrer. Agora, seria um bom nome. Fernando, ele alia a condição de empresário a um político vitorioso e competente. Ele daria uma boa contribuição. Por outro lado, eu também ouvi falar que uma das alternativas que poderia ser aventada seria também do deputado Girão. Ele adotaria uma postura para despertar no eleitorado a ideia de que um general traria ordem ao Rio Grande do Norte. E, portanto, ele seria candidato numa chapa, evidentemente, apoiada pelo presidente Bolsonaro. Não há nenhum preconceito contra militar, nem contra empresário. O que se espera é que quem seja candidato tenha sensibilidade política e, sobretudo, sensibilidade social. O que nós precisamos são dirigentes com sensibilidade social, porque a miséria cada dia aumenta nesse país. E nós não podemos raciocinar com uma planilha só de números. Nós temos também que raciocinar com uma planilha que salve vidas humanas. Ney, o que é que você acha dessa possibilidade do Robinson Faria sair do PSD? Um partido que ele fundou, que correu atrás de assinaturas, que correu atrás de políticos aqui no estado e agora tem essa possibilidade de abandonar o partido que ele fundou para ir, talvez, para o PP, salvo engano. O que é que você acha dessa mudança? Aí eu soube, Lauri, por uma fonte que me parece muito, muito honesta, que já está decidido, que Robson irá para o PP. Eu até considero um fato normal. O filho está no PP, é normal o pai seguir o filho e vice-versa. Depois ele tem compromissos com o presidente Bolsonaro, pelo fato do filho ser ministro de Estado. Então isso é uma solução natural, até porque o PSD ficaria em uma posição muito incômoda para Robson, porque até hoje o PSD não se inclina para apoiar Bolsonaro. Então, esse fato terá no Rio Grande do Norte uma consequência que é a vacância do PSD. Quem irá comandar o PSD no Rio Grande do Norte, ou o PSD não terá presença na política do Rio Grande do Norte e vai se limitar a nível nacional, aí é a grande interrogação. Mas a saída de Robson para o PP, pelo que eu sei, já confirmada, é um fato natural, não vejo isso como nada extraordinário. E agora estão sendo todos os deputados federais, todos que têm mandatos hoje em 2020, que querem renovar os mandatos nas eleições de 2022, estão sendo muito pragmáticos, né? Eles estão aí tentando se unir para conquistar uma cadeira na Câmara Federal. E essa tem sido a estratégia do PP, que, aliás, eu quero ouvir seu comentário, porque o ministro Fábio Faria está querendo trazer essa nominata para o PP, que além do pai, candidato a deputado federal, estaria nessa mesma nominata Benes Leocádio, estaria também Carla Dickson e tem um outro deputado federal que também... Beto Rosado, que já é da legenda, esse aí já está afiliado ao PP.
E, por outro lado, Rogério Marinho, também numa disputa silenciosa, uma outra disputa silenciosa com Fábio Faria, quer levar esse bloco para o PL, que é o partido de Bolsonaro. E aí agregaria-se aí as candidaturas de João Maia e de Girão. Como é que você está vendo essa movimentação pragmática em números para garantir a reeleição dessa bancada que está hoje na base de Jair Bolsonaro? Ô, Virgínia, você, como sempre, usa o termo certo. É uma posição pragmática. Eles estão buscando se salvar, a sobrevivência, né? Essa é que é a verdade. E também, como o doutor Tancredo dizia, o político sempre busca sobrevivência. Agora, tem limites, mas sempre acontece isso. Eu acho que há dois ingredientes aí a serem analisados. Essa sobrevivência depende desse aglutinamento de nomes de peso para trazer voto por conta desse novo critério de não haver coligação. Se houver federação, aí é que a coisa engrossa mesmo, porque pelos cálculos, o primeiro deputado eleito precisa atingir no Rio Grande do Norte em torno de 150 mil votos, daí para frente. E isso faz com que, havendo uma federação, sobretudo, que é a união de partidos, tenham candidatos com boa votação para que dentro dessa federação seja eleito o maior número possível. Mas o outro ingrediente que eu vejo, e aí a carta de seguro muito grande que existe dos atuais deputados, é o dinheiro que eles dispõem. Eles dispuseram de cerca de 50 bilhões de reais durante o mandato para dar a quem queria. Agora os deputados, a verba obrigatória chega perto de 10 bilhões de reais, distribuído com prefeitos, com entidades. É isso daí que eu acho que até deforma a eleição brasileira de 2022, porque quem não tivesse dinheiro vai ter muitas dificuldades, porque a eleição proporcional, ela depende muito disso, dos apoios. A majoritária, não. Governador e senador, o povo, regra geral, vota em quem quer, e as surpresas são muito grandes. Mas deputado influi muito esse proselitismo de distribuição de verba. E a grande segurança que os atuais deputados têm são esses somatórios de dinheiro que eles dispõem. Então, quando esses deputados chamam outros para virem para os seus partidos e que não têm mandato, esses que não têm mandato vêm para somar voto, mas não é para ganhar a eleição. Quem vai ganhar é quem dispõe do dinheiro fabuloso das emendas orçamentárias. Ney Lopes, já que estamos falando aqui da bancada federal e a gente, na semana passada, não conversamos, e eu queria lhe ouvir, porque esta semana a bancada do Jornal da Manhã recebeu aqui o ex-deputado Henrique Alves, que comentou vários aspectos da sucessão 2022, disse que está disposto a disputar aí uma cadeira de federal, logo após aquelas declarações que surgiram. O grande fato político do ano de 2022 foi protagonizado pelo MDB, o partido que Henrique disse: não estou no PMDB, sou do MDB, depois de todas as declarações dadas por Garibaldi Filho, primo e ex-senador da República. Esse cenário interno do MDB lhe chamou a atenção? Que leitura você faz? Olha, eu faço a seguinte leitura. Primeiro, lamentar esse choque político entre Henrique e Garibaldi. Isso, ninguém pode se alegrar com isso, né? Porque melhor era se fosse mantida ou venha a ser mantida uma unidade desse bloco. Em segundo lugar, eu ouvi e li na Tribuna do Norte a entrevista de Henrique. Foi uma entrevista lúcida e equilibrada. O Henrique demonstrou que tem realmente experiência na política do Estado. A pretensão dele me parece legítima. Se ele vai ganhar ou se vai perder, depende do processo eleitoral. Mas ele, na entrevista, ou nas entrevistas, ele abriu portas ao diálogo. Isso é muito importante. Não apenas com o Garibaldi, que ele se negou a fazer qualquer agressão, como preservou a sua presença no MDB, dizendo que é historicamente vinculado a esse partido. Isso daí é uma porta que ele abre para a cúpula nacional do MDB. Pode ser que a grande proteção de Henrique para a sua candidatura venha da cúpula nacional, porque a gente sabe que quando a cúpula local, estadual, não está muito ligada ao candidato, as dificuldades são muito grandes
na captação de voto, pelas restrições, etc. Então, o Henrique está consciente de tudo, a gente percebe, acenou também para um diálogo com a própria governadora Fátima Bezerra. Eu achei que a entrevista dele é uma entrevista que o recoloca no processo político do Estado, e ele vai voltar, vai disputar, e isso vai depender do seu desempenho, do seu discurso e da forma como ele se coloque perante o eleitor. Mas a sua pretensão foi colocada legitimamente nas entrevistas. Ney, agora aproveitando o gancho sobre o MDB, vou puxar para saber de Lula, né? Porque, segundo informações, ele andou elogiando as ditaduras e também fala em revogar a reforma trabalhista, né? Como é que surge essa questão dessa nova posição de Lula, que aparece sempre aí liderando as pesquisas nacionais? O que a gente vê, Lauri, é pisada de bola de Lula e de Bolsonaro. Lula elogia a ditadura da Nicarágua, diz que Maduro é democrata, bate palma para Cuba. Isso se contrapõe a quem tenha uma intenção de se posicionar junto ao centro político brasileiro. Bolsonaro, por outro lado, compra vacina para as crianças, distribui 400 milhões de doses, mas condena, diz que o filho dele não toma vacina. Faz com as mãos, destrói com os pés. Então, o que a gente está vendo é que tanto Lula quanto Bolsonaro, eles estão dificultando o seu próprio discurso. Agora, até o momento, como não há uma terceira via consistente, a gente prevê ou a gente percebe que tanto um como o outro está lutando para que esse quadro se mantenha. Pior notícia para Bolsonaro é Lula cair nas pesquisas. Tanto é que eu vi ultimamente nas TVs e na mídia que o Palácio do Planalto decidiu não atacar nenhum candidato, só Lula. Por quê? Para manter Lula. E Lula, por outro lado, ataca quem? Bolsonaro. Um e outro acha que ganha a eleição, tendo o outro como oponente. Então, é um quadro que não é bom para o Brasil, eu acho que não é. Cerceia muito a margem de escolha do povo, podia ter uma margem maior. Mas eu sou daqueles, ao contrário de muita gente, que ainda acredita que exista tempo. Ainda há tempo. Vamos esperar depois do Carnaval. Pode ser que surja um discurso que desperte algum interesse no Brasil, já que Moro não está conseguindo, Ciro também não está conseguindo, mas vamos tocar para frente. Ney, muita gente interagindo com a gente no YouTube, vou registrar aqui, né? O Bento Egídio da Bom Dia, a Ellen Tânia diz o seguinte: bom dia, gosto muito de todos os integrantes da bancada, mas e das opiniões, só que com Ney é um show à parte. Olha aí, Ney. Abraço para Ellen. Obrigado. Que está nos ouvindo. E o Nunes Silva também dá um alô aqui, dá a opinião dele sobre o presidente que dá o reajuste para a Polícia Federal, e o Alberto do Cajueiro diz o seguinte: eu vendo o Ney falar, Ney, é fácil, como se tudo que você falasse fosse fácil demais. Mas o Alberto diz o seguinte: ele mesmo sabe que não, é muito fácil falar quando se está de fora. Ele falando aí sobre as suas declarações, dando opinião sobre as suas declarações sobre o reajuste dos servidores públicos federais. Olha, o que há, na verdade, é o seguinte: eu concordo com ele de que falar é fácil, mas a gente não manifesta pensamento senão falando, né? Não pode ser por mímica. E eu acho que, na medida em que a gente lança ideias, pode não ser o dono da verdade, e eu não pretendo ser, mas pelo menos desperta debate. E despertando debate pode encontrar caminhos. Os países no mundo todo, você veja que a Espanha saiu de uma crise violentíssima há anos passados. Lá fizeram um diálogo nacional chamado Pacto de Moncloa, que juntou todo mundo de direita, de esquerda, de centro, e o país recuperou-se. Depois teve dificuldade, mas na época recuperou-se. O Chile aconteceu a mesma coisa, com o Solidariedade, depois da ditadura de Pinochet. Em Portugal, a mesma coisa. Na Polônia, a mesma coisa. Eu sempre acho que o Brasil agora, depois dessa eleição, tem que caminhar para um pacto, para um diálogo em que as pessoas lancem ideias, e não há outra forma senão lançar ideias de maneira a encontrar o que há de convergência e separar o que há de divergência.
Esse é o trabalho. A política é uma arte e a maneira de exercitá-la é assim. Verdade, Ney. E continuando ainda falando em política, porque a gente gosta. E os ouvintes também. Ney, você falou que Moro não está conseguindo esse meio aí. E, inclusive, né, as pesquisas mostram que empresários, militares, evangélicos, né, cristãos também e ex-bolsonaristas estão saindo aí desse bloco de apoio a Bolsonaro. Mas as pesquisas não estão mostrando exatamente para onde eles vão, né? Tem 40% aí dos indecisos sendo apresentado. Na sua opinião, para onde é que esse povo vai? Ô, Laura, você tocou um aspecto muito importante. Uma análise perfeita que você induz que a gente faça. É o seguinte: se os evangélicos, os empresários, bolsonaristas decepcionados estão saindo do apoio a Bolsonaro e não estão indo para Moro nem para Ciro, o que é que a gente conclui? Falando, né? Eu estou falando, eu posso estar errado, mas o que é que a gente conclui? Que há uma massa aí, que eu estimo de 35% a 40% de indecisos, disponível para ouvir uma mensagem que possa surgir ainda no processo sucessório. Porque se essa massa de decepcionados com o Bolsonaro, evangélicos, empresários que discordam dele, etc., fosse para Moro, Moro já estava com 30%, mas não está. Está com 9%, 8%. Então, a gente observa no Brasil, como você disse muito bem, Laura, que há um espaço aí, um bolsão de indefinidos. Você lembre que a eleição de Bolsonaro, em 2018, no segundo turno, 41 milhões de brasileiros anulou o voto. Então, mesmo com aquelas circunstâncias favoráveis, ele não arrecadou toda a votação do país. Muita gente disse, não, eu não voto não, vou anular ou abstenção, etc. Então, tudo isso é que me leva a dizer o que eu já disse há pouco. Eu acredito que depois do Carnaval possa surgir alguma coisa que leve o país a discutir uma alternativa que ponha em xeque essa dupla Bolsonaro e Lula como uma terceira opção. Se vai acontecer ou não sei, mas eu penso. Agora, os nomes que estão postos, já estamos aí, eu estava dizendo que o ano está com pressa, estamos no 21º dia do ano e a gente vê que nomes como Ciro Gomes, como o próprio Rodrigo Pacheco, a candidatura do PSD, nenhuma delas aí conseguiu ainda puxar essa fatia, as pesquisas não mostram isso, puxar essa fatia de eleitores que querem ouvir uma mensagem diferente. O surgimento desse novo nome ainda pode mudar esse quadro, se é que isso vai acontecer? E em cima da sua pergunta, Virgínia, eu também queria saber por que o nome de Ciro Gomes não deslancha, né, depois de tantas eleições? Aproveitando. Olha, eu vou começar pela sua pergunta, Laura. Ciro Gomes, de todos até agora, me parece o discurso mais consistente. Ele é muito inteligente, ele tem ideias lúcidas, eu tenho admiração por Ciro Gomes. Agora, votei até nele na eleição passada. Nessa não estou decidido a fazer isso. Mas o que é que acontece com o Ciro Gomes? Ele é o Bolsonaro do outro lado. Ele se perde na linguagem. O que eu acho, na verdade, como opinião pessoal, é que um discurso que possa dominar o Brasil tem que fugir a esses ataques contra Lula, contra Bolsonaro, contra Moro, A, B ou C, e discutir a crise brasileira. O cidadão está querendo saber como vai melhorar a economia. O cidadão está querendo saber como é que o poder aquisitivo dele vai melhorar. Ele está querendo saber como é que ele vai se prevenir da pandemia atual e de outras que possam vir. O discurso que está faltando ao Brasil é um discurso de Brasil, de solução para o Brasil. E soluções que o povo entenda, que a pessoa fale e o povo entenda, deixando de lado o embate político da radicalização. É esse discurso que ainda pode surgir, o discurso Brasil, o discurso solução para o bolso do brasileiro, porque essa história de combater corrupção, essa história de negacionismo, esse papo que a gente ouve todo dia, o eleitor que não se decidiu ainda, e tem muita gente, não aguenta mais isso, quer ouvir uma coisa nova,
E essa coisa nova é que se aguarda possa surgir no Brasil. Infelizmente, embora o discurso de Ciro seja até moderno, mas a forma como ele se comporta é muito agressiva e tem perdido muito espaço por conta disso. E o slogan dele, lançado ontem, Ciro, a rebeldia da esperança. O que achou para a gente fechar? Olha, a rebeldia da esperança é um slogan até bom, né? Eu acho que esse slogan, Virginia, de certa forma, responde à minha observação indiretamente. Reconhece que ele é rebelde. Quer dizer, é uma tentativa de anular. Aí é uma tentativa de dizer o seguinte: ele é rebelde porque a gente tem que ter esperança no Brasil. E para ter esperança precisa ter indignação. É uma estratégia interessante que o marqueteiro dele. Eu não sei como ele vai fazer chegar isso ao povo. O importante de um candidato a essa altura do campeonato é chegar com um discurso que o povo entenda e que o povo diga: esse é bom para mim, esse aqui eu vou melhorar a educação dos meus filhos, esse daqui eu vou poder ter mais segurança financeira. O brasileiro, em 2018, estava indignado com a corrupção, aplaudindo a Lava Jato. Isso passou, não que ninguém se incomode com a corrupção, claro que ainda é contra. Mas hoje o principal é o emprego, é a solução para problemas sociais que desafiam, é a fome aumentando. Então, quem tiver esse discurso que chegue ao cidadão, eu acho que vai ter bom resultado. A gente no Rio Grande do Norte aqui, já que a gente está no final, eu vou até registrar uma coisa positiva para o Rio Grande do Norte, que são as notícias de chuva. A chuva parece que vai ser muito salutar. Esse é um ano de chuva, ajuda muito aqui em que haja fartura e então a gente possa ter um debate mais equilibrado em busca de soluções, no caso para o Rio Grande do Norte, mas também para o país, né? Ney, nosso tempo está esgotando. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, nesta sexta-feira. Muito obrigada. Olha, eu quero terminar registrando que segunda-feira próxima é o dia do aposentado e da Previdência Social. Quero desde já registrar, porque todo país, para crescer, para ter estabilidade, precisa ter um sistema previdenciário que dê um mínimo de segurança aos aposentados, aos pensionistas. Isso é que a gente espera que o Brasil um dia atinja, porque, infelizmente, a reforma que foi feita, embora necessária, deixou muitos vazios que precisam ser reformulados e mudados. E eu aproveito, então, para outra coisa. Sábado, amanhã, completa o centenário de nascimento de Leonel Brizola. É um político que muita gente tem restrições, outros aplaudem. Eu tive a oportunidade de conviver algum tempo com ele quando, em 1998, fui candidato a vice-prefeito com Vilma de Faria, e ela era do PDT. Brizola veio a Natal, hospedou-se até na minha casa, e conversei muito com ele. Era realmente um homem admirável. Ele foi muito atacado pelas suas posições também ultra-radicais naquele período revolucionário de 64, mas já no final da vida era um homem que pregava para o Brasil um modelo tipo da Austrália, que naquela época era para o mundo um exemplo de uma democracia social. E na área da educação, Brizola fez no Rio de Janeiro uma obra notável. Então essa data do centenário de Brizola deve ser lembrada e reverenciada no Brasil. Obrigado a você, Laura, obrigado a Virgínia, e aos ouvintes e a todos um bom final de semana. Boa sexta, Ney. Obrigada, Ney. Bom final de semana. Agora, 8h43. Repita. 8h43, vamos ouvir agora Alex Medeiros com sua